Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Letícia Biguete Savenhago, psicóloga e jornalista e apresentadora do Pode Contar, um podcast onde as pessoas contam suas histórias, seus projetos, suas ideias e também podem contar comigo, uma escuta ativa e uma voz amiga. E hoje eu tenho uma amiga aqui para receber muito especial, Adriana Coselli, promotora de eventos, assessora de eventos, PR. E, gente, eu fiz um texto tão legal para apresentá-la, mas vocês acreditam que na hora que eu coloquei o ponto final, eu falei, tá tudo pronto, vou só imprimir, eu perdi o texto. Olha que beleza. Mas eu vou falar da Adriana agora, né? Como eu escrevi, eu tenho propriedade para falar o que eu ia ler para vocês. Então, a Adriana, ela é casada com o Marcelo há 31 anos, mãe da Lorela, Antonella e Marcela e a avó da Francesca e também de outra menininha que tá por vir, a Caterina, filhas da Lorela, filha mais velha da Adriana. E eu, como tenho um contato, como posso considerar a Adriana minha amiga, porque a gente já tem um vínculo formado, sempre reparei que a Adriana fala com muito carinho e coloca a família em tudo que ela faz, nos papos, nos eventos, nas atitudes, nas ações, e é bonito de ver isso nela. É bonito de ver, assim como é bonito ver ela organizar um evento, sempre com pulso firme, com muita organização, mas também com muita delicadeza ao mesmo tempo e bom gosto. Aliás, bom gosto é o DNA da Adriana, sempre existiu nela. Inclusive, ela mesma fala isso, que ela sempre usou esse bom gosto para celebrar a família, para colocar isso a serviço da família, nos almoços, elegendo menus, flores, decorações, fazendo pequenas recepções, até que isso se transformou numa profissão. Olha que legal, é o dom da gente, né? Tomando vida em vários aspectos da nossa existência. E com a Adriana foi assim. Por isso hoje, há mais de 20 anos, ela está à frente da Adriana Eventos, uma empresa de consultoria de eventos, que já, assim, criou uma super credibilidade por conta dessa administração da Adriana, desse bom gosto, do mailing invejável que ela tem, das relações que ela consegue fazer e do sucesso dos eventos dela, né? E eu posso dizer que realmente a Adriana tem bom gosto e sabe celebrar e receber isso, que é um dom que ela tem, né? Então, ela coloca isso a serviço dela, a serviço da família, a serviço das pessoas. E sempre ensina pra gente como é bom celebrar com bom gosto, o gosto bom da vida. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Obrigada por tantos elogios. Que delícia! Gostoso ouvir isso. E, muito ó, obrigada. E eu já quero começar falando pra você o seguinte. Como eu tive que me virar nos 30 aqui, que eu perdi o papel, estava tudo lindo na sequência, eu dei uma mudada aqui, mas a essência ficou. Sim. Como você lida com os imprevistos da vida? Eu acho que o imprevisto sempre acontece e você tem que buscar lá dentro de você, né? É assim, a reação é parar um pouquinho para pensar, sentir e reagir da forma mais sábia possível, né? Sem grandes alardes, sem escândalos, por exemplo, mas eu acho que com sabedoria, acho que essa é a palavra. Sabendo administrar Sabendo as administrar, emoções, né? exatamente, com equilíbrio. Acho que essa é a palavra certa, com equilíbrio. É assim que a gente tenta. Dri, porque você trabalhar com eventos, muitas vezes imprevistos acontecem, Acontece, né? mas assim, eu acho que se você planeja muito bem e tem uma seleção de bons fornecedores, aí que tá. Você tem que ter bons fornecedores te apoiando, porque no fundo a empresa sou eu e uma assistente. Então eu trabalho com vários fornecedores de diversos setores. Então eu falo muito isso, a seleção dos fornecedores. Muitas vezes o cliente quer indicar alguém e fala, olha, eu não conheço, mas eu estou aberta a conhecer. Mas eu não posso assinar embaixo ou assegurar que vai dar tudo certo. Você que vai ter que assegurar o cliente. Não. E muitas vezes eu tenho boas surpresas ou E, Dri, outras por nem exemplo, tanto. vamos supor que, sei lá, por exemplo, hoje tá chovendo, aí chove, né? Tem um imprevisto assim, que ninguém consegue controlar.
e, sei lá, dá um probleminha lá na força, acaba a energia, alguma coisa nesse sentido. Como que você lida com esses... Não, na verdade, a questão da força, a gente tem sempre que, eventos, né, de um tamanho, né, considerável, precisa sempre ser checado, se é residência ou mesmo empresa, checado a força, né, a capacidade, e a gente normalmente aluga gerador. Então, o gerador já faz parte do checklist então, nunca de teve, itens. assim, um não. imprevisto E que seja, com relação falou, à nossa, chuva, normalmente, a gente até tinha assim, junho, julho, agosto, a gente pode ficar tranquila. Não tem mais isso, até em julho chega a chuviscar, o chover. Então, já tive casamento que não estava previsto, mas a gente teve que fazer nos últimos, sei lá, última semana. Não, então assim, no dia, na hora, a gente não faz mais nenhum evento sem prever essa coisa da cobertura, piso, e hoje em dia é o calor, né, que está judiando, então muitas vezes tem já a cobertura, tem o piso na área externa de uma casa, de uma residência, mas você tem a questão do calor, então você precisa pôr climatizador, é difícil de colocar ar-condicionado, porque normalmente está aberto as laterais, então pelo menos climatizadores a gente precisa alugar. E agora eu vou fazer a primeira pergunta Sim. que eu ia fazer. Como que você entrou profissionalmente no ramo de festas, no ramo de festas? Na verdade, eu saí da empresa do meu pai e lá eu era diretora de marketing e eu já tinha sob o meu comando todos os eventos, né, relacionados a clientes, representantes. Eu fazia convenções de vendas para 700 pessoas, visita de clientes da empresa. Sempre enfim, foi uma vocação. Sim, e aí mesmo em casa, como você falou aí no início, na introdução, eu sempre tive esse lado aí de gostar de receber, de cardápio, de flores, de arrumar, de organizar. Então eu no fundo eu percebi que eu não era uma pessoa para ficar em casa, uma mulher apenas dona do lar. Eu vi que eu não ia ser feliz assim. Foi por quase um ano, eu conversava com meu marido, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que abrir algum negócio, mas e aí, será que dá? Resumindo, a gente acabou achando, dentro da minha própria bagagem, né, de conhecimento, e eu acho que DNA até aí em relação a receber bem, né? E aí eu abri a empresa de eventos, mas assim, é sempre uma dúvida, né? Se as pessoas, essa que é a dúvida, eu trabalhava antes numa empresa que era da família, então também você tem que mostrar competência, tá? Mas você está lá ali num guarda-chuva. E a hora que você se lança no mercado, essa era a dúvida. Eu tive essa dúvida, esse medo do novo. Então, será que as pessoas vão me achar competente? Será que elas vão confiar em mim? Será que elas vão me contratar? Mas você fez. Então, aí sabe o que eu acho legal? Outro dia a gente estava até conversando, né? E aí você falou, nossa, gente, eu comecei a fazer vídeo na pandemia. Isso, e me joguei nesses vídeos e comecei a fazer. É isso, a gente precisa se lançar, né? Porque aí a gente vai se capacitando ao longo do caminho. Com certeza, na pandemia... Mas medo sempre tem. Exato, na pandemia o meu setor parou, né? Festas, eventos, não tinha nada. Eu estava desesperada. E aí, assim, nos primeiros 10 dias eu já falei, nossa, a Páscoa estava chegando. Vamos fazer mesa de Páscoa. E aí outro dia eu assisti meu primeiro vídeo, eu falei, gente, que corajosa. Fui lá, falei, não tinha a mínima experiência em fazer vídeo. E fui lá com a cara e com a coragem. Eu acho que eu não tenho vergonha, sabia? Começar, às vezes a gente fica com receio de colocar a nossa vulnerabilidade ali, né? Exato. No palco. Mas às vezes é a nossa força, né? Porque todo mundo... olha e fala, mas está fazendo, está passando uma informação, vai aprimorar e vai embora. Aí eu me virei por um tempo fazendo esses vídeos. É uma coisa que eu sempre gostei de mesa posta, era um hobby. E muita gente me pedia para eu postar tal. Eu não tinha nem tempo direito de postar, mas eu adorava fazer uma mesa linda. Falei, são as mesas mesmo que eu vou começar a fazer. E das mesas começou dicas de como fazer arranjo de flores, receitas, como montar um café da manhã, como montar um lanche da tarde, um chá de bebê, como montar um aperitivo para um jantar. E assim... a coisa, acho que acabou me preenchendo aí por pelo menos um ano. De se reinventar, né? E com bom gosto, mantendo aí, né, o dom. E dividindo com as pessoas, né? Compartilhando uma coisa que eu não tinha tempo de fazer e que as pessoas me pediam. Eu falava, gente, eu não tenho tempo. Muitas coisas me pedem. Eu falei, eu não tenho tempo de fazer isso. E eu acabei tendo tempo para mostrar um pouco desse meu dom. Você acabou de me falar, né, que é uma maneira de lidar com desafios, né? Você se reinventou. Sim. Quais são os maiores desafios que você já se deparou na tua vida pessoal e também profissional e como você fez?
Eu acho que um primeiro desafio, eu acho que foi quando, né, eu já trabalhava na empresa, da família e tal, me casei, me tornei mãe. Então, assim, esse primeiro desafio eu acho que foi sempre muito difícil. Conciliar? Não, conciliar tudo e tentar ser boa em tudo, né? Não, acho que a gente sempre acaba falhando. Eu queria ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. Então, esse foi um primeiro desafio. Como conciliar, equilibrar tudo isso, né? A gente vai aprendendo, apanhando e vai conseguindo equilibrar. O outro desafio foi quando eu fui criar meu próprio negócio, eu acho. Então, que eu já acabei de falar, eu tinha medo, né, do novo e saber medo, né, era um se ia dar desafio, certo, assim. se eu ia me expor e se ia dar certo. Eu acho que eu consegui enfrentar. E junto com essa novidade, quando eu quis abrir meu próprio negócio, eu tive uma surpresa muito ruim no âmbito da saúde. Eu descobri que eu tinha um câncer de mama. E aí eu tive que operar, fazer químio preventiva. Quantos anos você tinha? Eu tinha 37. Nossa. E aí eu tive que enfrentar tudo isso junto, mas foi muito bom. Você estava abrindo a empresa? Isso, no mesmo ano. Nossa. Eu comecei a pensar na empresa em janeiro, quando foi em março, final de fevereiro, começo de março, não, meio de março eu descobri que eu estava com câncer. Então eu já estava meio em vias de abrir a empresa, já estava começando a me lançar. Mas assim, claro que eu tive que dar um break, porque precisei cuidar da saúde primeiro, né? Mas junto com quimioterapia, eu já fui fazendo eventos e... E como que você enxergou essa doença na época e hoje, como que você enxerga ter passado por isso? O que você tirou de aprendizado? Olha, foi um baque, porque nunca ninguém espera uma notícia dessa, né? Eu tinha um nódulo que eu acompanhava, né, por um ano, fazia vários ultrassons para ver se tinha crescido e tal, e aí depois fiz uma punção e acabei descobrindo. Acho que eu demorei um pouquinho para fazer a punção, então eu acho que a gente precisa realmente frequentar um mastologista e não só o ginecologista, e eu acho que aí foi um erro meu. Mas como eu enfrentei, eu acho que no primeiro momento desse baque, você fica muito confusa, né? Eu falava com Deus, mas será que essa é a minha história? Será que eu estou no último capítulo do livro da minha vida? Não é possível, não combinava comigo isso. E eu chorava e acho que eu brigava meio com Deus. Falava, não é possível que o Senhor reservou uma surpresa tão ruim para mim, né? Com filha pequena, eu tinha já as três filhas, mas a Antonella, que é a mais nova, tinha acho que 4 anos, se eu não me engano, 3 anos. Então, mas aí depois... As notícias começaram, eu meio que enfrentei. Falei, não, o senhor pode mudar essa história, porque essa história não faz parte da minha vida. E aí, assim, é uma brincadeira hoje, mas num dia era bem sério. E aí eu fui fazer todos os exames e eu percebi que eu não tinha mais nada no meu corpo, só estava localizado na mama. E acho que já era uma boa notícia. E a outra notícia, que eu ia operar. Então, assim, as notícias vinham vindo e cada notícia que era boa, então eu ia fazer quimio, mas era preventiva, não era para me curar, era prevenção. E então assim, eu tive oportunidade de fazer um tratamento excelente, tal, então acho que eu tinha que valorizar tudo isso e me apropriar da cura. E eu acho que eu enfrentei com muita positividade e muita espiritualidade, o apoio da família e esse desafio do novo negócio. Então tudo isso me deixou forte a ponto assim de eu não cair e eu fui enfrentar. Eu achei que eu acho que é muito do meu perfil ser essa batalhadora, essa guerreira. E eu não deixei cair. E foi só esse isso dia como de missão, né? Eu peguei e assim falei, eu vou me curar, eu vou me curar e eu vou ficar melhor ainda. Eu vou me tornar uma pessoa seus melhor. Hábitos. Olha, eu não sei se eu mudei, mas eu acho que você muda a forma de pensar. Hábito não, porque eu acho que eu já tinha super hábitos saudáveis, tá? Mas você muda a forma. Como que você mudou a forma de pensar? Eu acho que você começa a valorizar realmente as coisas menores da vida. Qualquer coisa é gostoso, entendeu? Qualquer coisa é motivo para celebrar. Isso não é problema. Eu sempre falo assim, quando alguém me conta, eu falo, isso não é problema. O problema é você estar com uma doença incurável. O problema é você ter um filho no hospital. Isso não é problema. Vamos lá, agarra aí. A gente redimensiona. Arregaça as mangas e vamos buscar a solução. Eu não gosto muito de ter o problema. Eu gosto de tirar ele da frente, mas resolvendo. Eu estava na reunião agora e eu falei isso. Vamos tirar o problema da frente, vamos resolver. Eu gosto de eliminar. Resolvendo, entendeu? Não botando embaixo do tapete. Isso não é muito meu perfil. Eu não consigo segurar muito. E é legal porque você é muito verdadeira. Sim. Né? Sim. Dri, sempre. A gente estava até conversando sobre isso, né? Mas você assume que você é assim e você usa isso para poder fazer acontecer e gerar movimento, né? Porque você vai para ação.
Sim. Você pode questionar o problema, você pode se indignar com ele, mas você fala, qual é a minha parte? Você Vamos resolver. racionaliza um pouco Aham. para poder ir para Sim. ação e resolver. É um pouco do meu perfil, acho que meio administrativo aí, né? E acho que até nos eventos, né, você Sim. usa muito isso, né? Inclusive, eu já queria até perguntar para você, o que precisa ter para um evento ser sucesso? Planejamento. Eu acho que planejar é essencial. Quando eu entrei nesse ramo de festas, eu criei meu próprio método de trabalho, que eu sou super organizada, metódica, então fiz um questionário. Eu entrevisto o cliente, né, tanto para um evento social, como um evento corporativo. Então eu preciso saber qual é o sonho, qual é o desejo, qual é o objetivo da empresa, se for, né, um evento corporativo. E aí eu acho que planejar, eu fico pensando com antecedência nos possíveis problemas. Aí às vezes eu tenho cliques, assim, às vezes eu estou nadando e aí vem um brilho, assim, né, um estalo. Nossa, eu preciso ver isso, eu preciso ver aquilo. Tudo para evitar. Então eu planejo mesmo, de fato. Eu penso com antecedência Em no todas as evento todo para eu possibilidades. poder evitar os problemas no dia. Entendeu? E com isso você se torna uma pessoa assim que gosta de trabalhar muito com prevenção, com essa previsão. E acho que a questão da doença veio para questionar, desafiar isso, mas você ainda sendo muito planejada, conseguiu entender que tem coisas que são imprevisíveis e a gente lida da melhor forma e você... Eu acho que eu tenho uma tendência também a usar muito a razão. Então, meu primeiro piloto automático é raciocinar, entendeu? E eu seguro um pouco o sentimento, mas eu vou raciocinar primeiro e entender. Exatamente, eu quis entender. E aí eu dividi aquilo em partes. E aí enfrentei a doença, por exemplo. Mas uma outra coisa importante que você me perguntou, além de planejar, é você se identificar e Com ter aquilo, empatia né? com o cliente e com o produto. Então, se E o cliente, quando quando você é não só o tem social, essa e empatia? quando identificar com o produto, se for uma marca. Aliás, a empatia não. Quando você não tem essa identificação, assim, ai, gente, Eu não tem nada. prefiro não fazer o evento. Você consegue falar? Uma marca, eu tento. É muito difícil acontecer isso, né? Mas quando acontece, eu prefiro não fazer. Porque eu acho que é de ambas as partes. Para dar certo, precisa ter um respeito. química, O cliente né? precisa ter essa química, que eu diria que é a empatia, e precisa ter esse respeito. Eu respeitar o cliente me respeitar, porque eu tenho uma experiência, tenho uma bagagem. Então, a minha opinião também é importante, né? Então, é difícil você ver que uma coisa vai dar errado e o cliente não está respeitando a sua opinião. É complicado isso, porque pode dar errado. Então, eu tento mostrar, né? Mas é difícil, mas eu não faço um evento se eu não me identificar com o produto. Por exemplo, no corporativo aí, É no difícil, mas você tem comercial. um perfil muito bom para isso, né, Adriana? É. De se colocar, de ser verdadeira, de falar, É natural, olha, eu acho que flui, né, Letícia? Flui. mas você está no lugar certo. Uma outra coisa que eu faço muito, que eu acho que é com a importante, profissão certa. eu me coloco no lugar do cliente. Então, assim, se por exemplo, um evento corporativo, o que eu faria para que aquela marca, ou aquela loja, ou aquele negócio tivesse sucesso? Se fosse meu, o que eu faria? Gastando, porque muitas vezes, a maioria das vezes, né, não pode gastar muito, tá? Então, como conter isso e como ter uma grande ideia ali para que realmente seja um sucesso. E a mesma coisa numa festa social. O que eu faria para surpreender os convidados? O que seria legal para as pessoas terem experiência nessa festa, entendeu? Então, eu faço muito isso, eu me coloco no lugar do cliente. Teve algum cliente, alguma festa que te surpreendeu, que o cliente fez alguma coisa que você fala, nossa, eu achei tão legal aquilo, tão bacana. São tantas festas que eu não consigo lembrar, assim, de um exemplo para ilustrar agora. Mas eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que é interessante é ver o cliente satisfeito, né? O cliente curtindo a festa, feliz e aproveitando e não preocupado com a festa. Porque eu sempre falo assim, se você tem tempo e conhecimento, você não precisa do meu trabalho. Tempo para organizar e conhecimento de festas, de organização. Agora, se você não tem tempo, mas sabe, você também vai precisar de mim. Se você sabe, mas não tem tempo, entendeu? Então, tempo e conhecimento são dois fatores muito importantes. Que você entrega para o cliente, então, né? se o cliente me contrata, ele pode ficar tranquilo e aproveitar a festa.
não é isso? Exatamente. E você fala muito de planejamento, eu sei que o ramo de eventos, trabalhar com festa, assim, suga muito a pessoa, né? A pessoa fica, você tá sempre, né, cheia de compromissos, um monte de coisa para resolver, para decidir, tem que ficar sempre atenta. Como você planeja a sua rotina e o seu dia a dia? Dá uma dica pra gente, então eu tento Adriana. assim. Porque se eu sei que você malha todo dia. Eu gosto. Isso aí eu tento. Você tem o teu tempo pra você. Eu tento não marcar nada, assim, a não ser que o evento comece cedo, mas minhas reuniões começam a partir das 11 ou 10 e pouco tal, porque para mim faz parte do meu dia a dia começar rezando o meu dia e depois indo para academia. Então eu faço ou bike, ou natação, ou beach tênis, ou musculação, ou 2 atividades no mesmo dia, para depois eu acho que isso eu ganho mais, eu tenho energia, mas isso me traz mais energia, né? E eu faço um pouco mais de corporativo, eventos, né, comerciais durante a semana do que os eventos sociais. Então, casamento, aniversário, esse tipo de festa, essas festas, né, particulares, eu faço menor quantidade. Então, interfere menos no meu final de semana e na minha vida familiar. E isso tudo foi uma escolha, foi eu acho que fluiu naturalmente, né? Foi canalizando. Eu faço bastante o corporativo, o comercial, e eu gosto muito, eu acho que eu venho desse meio, né? Essa coisa comercial vem no DNA. Assim como o bom gosto, a energia. Você é uma mulher enérgica e com energia. Isso é muito legal. E você comentou agora, em alguns pontos, a gente falou de Deus. Né? Qual que é a tua conexão com ele? A gente grande, fala né? bastante. Até me arrepio um pouco. Quando eu encontro É muito com grande, você. a gente se identifica nesse papo, né, Lê? Você sempre me ensina alguma coisa aí nas suas conversas com o padre. Eu não sei, já veio de família também, né? Minha mãe sempre foi muito de oração e tal. E isso é muito forte em mim. Eu começo meu dia já rezando o rosário com o Instituto Hesed, que você conhece. Adoro. E eles fazem 1000 novenas. Eu ajudo muita gente também que às vezes me manda, tô doente, tô com depressão. Aí eu mando os vídeos, eu mando as novenas, eu mando o próprio rosário. Eu sei de 2 pessoas que, sabe, que começaram a seguir o Instituto Hesed, por exemplo, e acho que intensificar esse lado espiritual delas, que já tinha, né? Não é que eu inventei a história, mas que ajudou essa fase da depressão e tal. E para mim, eu começo meu dia assim, entendeu? Rezando o rosário. Eu lembro que você me deu um livrinho de anjos. É legal também. Nossa. E aí eu tento falar com meus anjos todo dia de manhã, para eles irem na minha frente, falando com as pessoas que eu vou encontrar. Isso é gostoso. Por exemplo, eu nado rezando o terço também, quando eu estou nadando, ou às vezes eu estou na bike, eu estou rezando algum terço, prestando atenção, mas tentando rezar. Então, assim, sempre foi correr, quando eu corria, eu também rezava. Então, assim, eu acho que eu converso com Deus o tempo todo. Você sente sinais de Deus total, no teu dia a dia? Total. Eu acho que esses cliques que eu tenho de vez em quando, presta atenção nisso, que isso vai dar errado. Eu acho que é Ele que fala para mim. Toma cuidado com isso. Eu acho que Ele fala comigo o tempo todo. Quando acontece, toma cuidado com isso. Né? Eu tenho que tomar uma providência. O que você faz? Eu tenho que pensar naquele assunto e tomar uma providência. Eu estava esquecendo de tal coisa. Ou eu preciso fazer mais uma coisa para evitar o problema tal, entendeu? E aí você coloca, olha, gente, isso daqui parece que não está fechando para mim. Sim, isso aqui... Não, aí eu tomo uma providência, assim, às vezes é uma contratação, às vezes é mais uma pessoa para cuidar de um assunto tal que pode dar errado. Eu não sei te exemplificar agora, mas eu sinto isso o tempo todo, mesmo em família, quando você tem algum problema na família. Eu acho que quando você começa a orar, a pedir por aquela intenção, ele sempre me responde. Maria também, eu acho que eu falo muito... E Deus é sutil, né? Mas se a gente está atento, a gente consegue perceber. Eu acho que eu só tive essa briga com Deus, viu? Quando eu descobri o meu assunto, mas eu tratei bem sério. E acho que ele me tranquilizou e falou, não, vai dar tudo certo. E a gente não precisa, eu acho que brigar com Deus... Não, mas é que foi, porque eu acho que eu estava muito triste no dia, faz parte de um processo, né? Quando você recebe uma notícia dessa, faz parte de um luto, o período que a gente fica revoltado. Naquele dia eu achei que eu fosse morrer, né? Falei, mas como assim? Eu vou morrer já? Tão cedo, tão nova, 37 anos. É muito cedo para eu morrer, né? Porque eu já achei que eu já estava terminal, né? Graças a Deus não foi assim. E eu acho que
quando a gente briga com Deus, a gente se aproxima dele, Sim. ele fica íntimo da gente. Não, mas foi só, juro, eu tenho até vergonha, mas eu tô contando porque foi assim que aconteceu. Mas aí eu fiquei muito mais próxima, com certeza. Muito mais conectada. Porque Ele que me deu força, né? Junto com a família, óbvio. Tudo foi um conjunto de apoios que eu... Porque sozinha eu não ia dar conta. Mas ele me ajudou, com certeza. E Dri, você falou, né? 37 anos, falei, né? Pensou, meu Deus, é o último capítulo. Pensei nisso. Que eu fiz dessa vida, né? E foi um momento que você deve ter revisto, né? Alguns pensamentos, alguns valores. E hoje, assim, que você passou por isso e já pensou nisso, né? Me contou que já pensou nisso. Qual é o teu legado? Qual é a tua missão? O que você quer deixar de lembrança Eu aqui? acho que eu queria ser lembrada, assim, como uma... Eu acho que uma mulher que tentou dar o melhor de si, tanto na família como profissionalmente, que batalhou muito para manter o casamento, que não é fácil, né? 31 anos, para criar as filhas com educação, pessoas que pudessem se diferenciar na onde elas passassem, que elas dessem valor à profissão, que elas tivessem amor ao trabalho, assim como eu fui criada, que tivessem orgulho de ter uma profissão, de ter um trabalho, que elas possam também, né, que a gente tem ensinado que elas possam dar valor à família, assim como eu sempre dei e batalhei. E como profissional, eu acho que uma grande realizadora de sonhos, uma pessoa que sempre quis ajudar, né? Eu acho que eu sempre dei o melhor de mim. Eu não dou pouco, não dou mais ou menos. E tudo que eu entro, eu tento dar o melhor de mim. Não sobra, sabe? Um golinho. Nunca sobra. Eu acho que eu estou sempre tentando, né? me dar por inteiro. Como eu falei, é como se eu fosse dona daquela marca, como se eu fosse dona da festa que eu penso antes para que tudo aconteça direito. Então, eu dei tudo de mim. Eu sempre dou, eu me entrego de corpo e alma, normalmente. E esse se entregar de corpo e alma realmente é uma inspiração. Eu acho que você inspira, você engaja e você influencia. Você é esse o verdadeiro naturalmente, influente. Né? Naturalmente. Eu acho que é natural, porque eu não forço para isso, né? Acho que a palavra verdade combina muito com você. Uhum. Porque você fala, né? Você coloca a sua verdade e usa isso para ajudar, para realizar, para dar o seu melhor, para se capacitar. Eu sinto que eu sou do bem, sabe? Eu acho que eu quero ser lembrada disso. Uma pessoa que lutou pelo bem maior. Colocou os dons à disposição, sim, né, do sim. outro. O bom gosto e o gosto bom da vida ensinou as pessoas a saborear. E com muito trabalho, né? Esse amor ao trabalho, amor ao que faz, eu acho que faz toda a diferença, né? Você nunca pode procurar uma ocupação que você não tenha prazer. Eu acho que esse prazer, porque dá uma satisfação, né? Você vê aquela festa linda, você vê aquela loja, ou aquela marca, ou aquele evento sucesso, as pessoas satisfeitas, quem te contratou elogiando, porque, né? Muitas vezes tem um investimento e precisa ter valido a pena, né? Então, eu acho que é só gostando muito do que faz, assim como você deve gostar muito do que faz. Adoro. Também faz com naturalidade, né? E para finalizar, eu quero falar que você me inspira. Obrigada. Eu sei que muitas pessoas são inspiradas também através de você. E resumindo, gente, a Adriana contou da história dela como assessora de eventos, mas vale para todas nós em qualquer área da nossa vida. Trabalhar sempre com a nossa verdade, com vontade, dando o melhor que a gente tem nas circunstâncias que a vida nos apresenta. Obrigada eu que te por agradeço, essa lição Leia. e inspiração. Imagina, e você também me inspira. Amei. Você é muito simpática. E eu acho que essa sua espontaneidade também inspira muita gente. É de com verdade. Certeza. Eu acho que verdade a gente é de verdade. É uma delícia. Isso. É o bom verdade. da vida. É o gosto bom da vida. Ser de verdade. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.